Desculpa, Tiago. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está aí também nos acompanhando pela internet. Nós vamos continuar a nossa exposição em Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1 e vamos até o verso 7. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós vivíamos, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora o versículo que nós vamos estudar nessa manhã: para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Bom, primeiro precisamos fazer uma recapitulação aqui, entendermos o contexto desses versículos que lemos. Paulo, ele passou todo o capítulo 1 falando sobre as bênçãos que nós recebemos, através das obras que a Trindade faz em nossas vidas. E ele inicia o capítulo 2 falando da reversão que Deus fez em nossa vida. Nós éramos mortos, escravos e condenados. E agora somos regenerados, temos comunhão e somos justificados. Essa obra de reversão que foi feita em nós, e aqui reversão não pode ser entendida como voltar, não é que a palavra tem esse sentido, então por isso que precisa fazer esse adendo, porque reverter dá essa ideia de voltar. Mas não é essa a ideia. Aqui a ideia é de oposição. Então é como se aquilo que queimava agora congela, ou que antes congelava agora queima. É uma ideia de oposição, não de retorno. Éramos mortos, agora estamos vivos. Éramos escravos, agora temos comunhão. E éramos condenados e agora somos justificados. É isso que Paulo trata nos primeiros 6 versículos da sua carta aos Efésios, no capítulo 2. E o que é então que começa no versículo 7? No versículo 7, Paulo inicia a sua conclusão. Aqui ele está mostrando a finalidade, para qual motivo, para qual finalidade toda essa reversão, essa obra de algo que era uma coisa e agora é o oposto do que era, qual a finalidade disso? E ele vai dizer no versículo 7, para mostrar. Para mostrar. Então, o tema da nossa pregação é esse, mostrar ou demonstrando a Trindade. Eu vou precisar beber muita água hoje, gente, porque a minha garganta está ruim. Então eu peço um pouco da paciência dos irmãos. Então Paulo aqui, ele está nos mostrando o porquê, para que essa reversão existe. Ela existe para mostrar. E esse é o primeiro ponto que a gente vai abordar. Por quê? Ou nós exibimos, mostramos, demonstramos a graça e a bondade em Cristo Jesus, ou nós exibimos o pecado e o orgulho em Satanás. Se vocês saírem daqui com essa frase, para mim já está bom. Essa é a frase que eu quero que vocês gravem. Ou nós exibimos a graça e a bondade em Cristo Jesus, ou nós exibimos o pecado e o orgulho em Satanás. E aí nós entramos no nosso primeiro ponto, que é exatamente o primeiro ponto do versículo, para mostrar. E surge uma pergunta. Será que nós somos capazes de demonstrar essa reversão? Porque eu entendi que ela existe, eu entendi que Deus fez essa reversão. Mas será, e Paulo fala que essa reversão foi feita para mostrar a riqueza da sua graça, a benignidade, a bondade em Cristo Jesus. Para isso que existiu essa reversão. Mas surge a pergunta, será que eu sou capaz de mostrar isso?
Será que eu tenho essa capacidade? Parece que não. Parece que eu não tenho essa capacidade. Porque, em primeiro lugar, eu peco, e alguém que peca não pode demonstrar a graça e a bondade. E, em segundo lugar, porque a reversão é feita por Deus. Então, eu não sou capaz de demonstrá-la porque ela é feita por Deus. Mas, em contrário a isso, nós temos o texto de Mateus, capítulo 5. Quem quiser abrir para acompanhar, fica à vontade. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vai dizer assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, olha só. A gente tem aqui uma contradição. Por quê? A razão, a lógica, parece nos indicar que nós não demonstramos a graça e a bondade em Cristo Jesus. Mas o texto bíblico é o próprio Jesus nos chamando a sermos perfeitos e demonstrarmos essa graça e essa bondade. Então a gente tem que responder essa pergunta e refutar esses dois pontos partindo do texto bíblico. Então, como nós respondemos a pergunta? Será que nós demonstramos, mostramos, exibimos essa reversão que foi feita por nós? Sim, nós demonstramos a reversão feita por Deus nas nossas boas obras. Então nós somos sim capazes de demonstrar essa reversão. Como? Através das nossas boas obras. E aqui eu queria citar mais um texto. É o texto de 1 João, capítulo 1. Quem me conhece aí sabe que eu gosto muito, né, das cartas de João, dos textos de João, e as cartas dele não ficam para trás, essas cartas pastorais de João. E a partir do versículo de número 5, ele vai dizer assim: então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Bom, aqui a gente tem mais um problema. Por quê? Eu entendi que eu sou chamado à perfeição, né? Eu tenho esse chamado bíblico, o próprio Cristo nos chama a isso. Mas o texto de João está dizendo que qualquer um que diga que desde que nasceu até esse momento de hoje não tem nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado durante a sua vida, essa pessoa está mentindo e já não mais caminha na verdade. Como resolver essa tensão? Aqui será necessário lançarmos mão de um conceito que será muito importante ao decorrer desse momento nosso, desse estudo que estamos fazendo. Então eu preciso que vocês gravem esses dois conceitos, que é o conceito de potência e o conceito de ato. O que é potência? Potência é poder, capacidade para. Exemplo, eu tenho potência para voar? Não. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Agora, nem tudo que é potência se transforma em ato. Exemplo, uma árvore tem potência para ser cadeira, mesa, porta, casa, lápis, papel, uma porção de elementos. Em potência, ela pode ser todas essas coisas. Mas em ato, o que essa árvore é? Árvore. Entenderam? A potência é uma coisa, o ato é outra. Quando a obra de reversão é feita em nós, nós agora temos a potência da perfeição. Então, o que Cristo está falando ali, sede perfeitos como vosso Pai no céu, não é um chamado à vida de perfeição, mas é um chamado à perfeição no sentido de termos a perfeição. E nós já temos a perfeição. Por quê? Não por nossas próprias capacidades, mas porque o Espírito Santo está em nós e porque nós estamos em Jesus Cristo. Perceberam? Então, a capacidade, a potência da perfeição está em nós. Por isso nós somos perfeitos como nosso Pai no céu é. Nós já somos perfeitos. Ok? Nós já somos perfeitos. Isso será muito importante para um outro ponto na frente. Então, gravem isso. Nós já somos perfeitos. Agora,
essa potência em ato, a potência da perfeição, só será perfeita em ato na plenitude dos tempos. É o que nós vamos ver mais à frente. Então, uma coisa é a nossa potência de sermos perfeitos. Outra é o nosso ato de perfeição. Nós devemos buscar diligentemente a perfeição. Devemos buscar com todas as nossas forças a perfeição, porque ela está em nós. Então, nós devemos, com todas as nossas forças, executar essa perfeição que já está em nós. Mas sabemos que vamos falhar, que vamos errar. Devemos estar prontos para isso e mais, devemos ter alguém ao nosso lado em que podemos confessar os nossos pecados. Se você continuar a ler o texto de João, ele vai dizer logo no final desse capítulo 1 que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para os perdoar. Então precisamos ter alguém do nosso lado para quem possamos confessar os nossos pecados. A carta de Tiago também vai dizer sobre isso, sobre a confissão de pecado ao irmão, para que ele também nos console, para que ele nos ajude, porque sabemos que o pecado tem uma força de destruição enorme. O pecado tem uma força de desanimar, de nos abater, que às vezes nós subestimamos. Às vezes a gente está bem, está ali, né, caminhando no cristianismo, estamos legal. Aí a gente escorrega. Aí qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Agora eu vou chutar o balde também. Já pequei mesmo? Já errei mesmo? Fora a tristeza, e que é natural para todo aquele que tem o Espírito Santo, você peca e não fica triste. Então o consolo de alguém que está andando ao nosso lado, para quem possamos confessar os nossos pecados, é central para uma vida cristã. Por isso o discipulado é tão importante. Dessa maneira, então, podemos refutar o primeiro ponto, que dizia que nós não demonstramos a graça e a bondade. A graça e a bondade não. Nós não demonstramos a reversão porque nós pecamos. Como refutar esse ponto partindo dessa resposta do texto bíblico? Apesar de pecarmos, somos chamados à santidade. E quando a buscamos, demonstramos a reversão. Ou seja, primeiro ponto, esse demonstrar é como se Deus tivesse pintado um quadro. Então Deus pintou um quadro. Esse quadro somos nós. Então nós já demonstramos a perfeição. Nós já demonstramos a reversão. Por quê? Porque a perfeição está em nós em potência. Certo? Vamos prestar atenção? Todo mundo comigo? A perfeição está em nós em potência. Portanto, quando pecamos, nós deixamos de demonstrar a reversão em ato, mas não em potência. Então, o quadro que Deus pintou continua perfeito e retocado. E a segunda refutação, né? Nós não negamos que a reversão seja feita por Deus, que é o segundo ponto. Eu não posso demonstrar a reversão porque ela é feita por Deus e não por mim. Mas afirmamos que ela é demonstrada por nós. Como eu disse, a reversão é um quadro que Deus pintou. E nós somos esse quadro. Então, a obra, quem fez a obra, ou quem faz a obra, é o próprio Deus. Mas quem demonstra essa obra, somos nós. E aí, de novo, a frase: ou nós exibimos a graça e a bondade em Cristo Jesus, ou nós exibimos o pecado e orgulho em Satanás. Se nós somos um quadro, pensemos, que quadro é esse? Será que é um daqueles quadros que é só uma tinta jogada na tela? Ou será que somos um Caravaggio, um Rembrandt, um Da Vinci? Que tipo de quadro nós somos? O que estamos demonstrando com as nossas obras? Já que as nossas obras demonstram a graça e a bondade ou o pecado e o orgulho? Que quadro nós somos? O que nós estamos demonstrando? Com isso podemos ir para o nosso segundo ponto, que está no próprio texto bíblico, né? Nas eras que hão de vir, ou nas eras vindouras. E aí surge a pergunta: o que são essas eras vindouras? O que Paulo quis dizer com eras vindouras? O que ele quis dizer com isso? Parece que o que Paulo quis dizer com eras vindouras são os dias subsequentes. Os próximos dias que iriam vir. Parece que essas são as eras vindouras. Por quê?
Porque a graça e a bondade são demonstradas diariamente. Então, quando Paulo fala que essa bondade é demonstrada nas eras vindouras, e a graça e a bondade são demonstradas todos os dias, senão não haveria como vivermos, então Paulo está falando aqui, eras vindouras são o dia a dia, os próximos dias que iriam vir. E o segundo ponto, porque na época pensava-se que Cristo viria amanhã, não daqui 2000 anos. Então parece que Paulo está falando dos próximos dias. Mas, em contrário, nós temos o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 10. Então, se queremos descobrir o que Paulo quis dizer com eras vindouras, olhemos para o que o próprio apóstolo Paulo fala na própria carta de Efésios. Versículo 10 vai dizer assim, do capítulo 1. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele. Olha só que interessante. O que para Paulo aqui, o que é as eras que hão de vir? A plenitude dos tempos, ou a dispensação da plenitude dos tempos. A consumação do plano temporal. Essas são as eras vindouras para Paulo. Então, como respondemos a pergunta, o que são essas eras vindouras? O evento é o evento em que a obra de redenção do homem será demonstrada com maior plenitude na eternidade, quando a obra será consumada. Ou seja, as eras vindouras que Paulo está dizendo aqui é quando Cristo virá romper os céus e mostrar a sua glória, quando toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e não haverá um que não diga, esse é o Rei dos Reis. É isso que Paulo tem em mente quando ele está dizendo nas eras que hão de vir. Ele próprio disse isso no versículo 10 do capítulo 1, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na consumação do plano temporal. E temos que ter isso nas nossas mentes, porque isso é central para tudo que vamos ver aqui. E aí nós conseguimos refutar o primeiro ponto. Por quê? A graça e a bondade são demonstradas todos os dias, mas não de forma plena. E aí nós temos um problema. Por quê? Não tem como eu demonstrar meia bondade. Não tem como eu demonstrar meia graça. Ninguém consegue agir meio bom. Não existe isso. Ou você é plenamente bom, ou você é mau. Não tem 99% bom. E aí nós temos um problema. Por quê? Se hoje nós não vivemos essa graça e essa bondade em plenitude, como é que nós vivemos essa graça e essa bondade? Não tem como. Então, ou Paulo está falando para o dia a dia, ou ele está falando para o que há de vir. Só que se ele está falando para o que há de vir, nós temos um problema com os dias de hoje, que não temos graça e bondade. Mas nós temos graça e bondade. Por quê? A graça e a bondade está em plenitude. Como? Em potência. Através do quê? Através do corpo da igreja. O corpo da igreja é a graça e a bondade em plenitude hoje, agora. Essas 40 pessoas que estão aqui, 40, 50, 60 pessoas que estão aqui, nós, o corpo de Cristo, isso não é uma metáfora, isso não é abstrato, isso é material, é concreto, é visível. As pessoas que vocês estão vendo, a pessoa que está do seu lado, é o corpo de Cristo. Não sozinho, mas nós somos o corpo de Cristo. Isso não é uma metáfora. Isso não é algo abstrato. Então, a bondade e a graça serão em ato plenos quando Cristo Jesus voltar. Em ato. Mas em potência já o é. Por isso que hoje viver é tolerável. Porque se não tivéssemos a graça e a bondade, não seria tolerável viver. A terra seria um caos completo. A única coisa que freia o pecado e a maldade no mundo é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. É a única coisa que freia o pecado no mundo hoje. É o corpo de Cristo. Por quê? Porque a graça e a bondade estão na terra em plenitude através de Cristo Jesus, do corpo de Cristo Jesus na terra. Mais uma vez, isso não é uma metáfora.
Isso é concreto. E nós refutamos também o segundo ponto. Porque o fato de Paulo pensar que a parousia, ou seja, a volta definitiva de Cristo, estava próxima, não impedia sua visão sobre a eternidade. O fato de Paulo pensar que Cristo voltaria amanhã não muda o fato de que ele estava pensando aqui nessa plenitude da dispensação dos tempos. E aí eu gostaria de fazer a primeira citação de hoje e deixar também uma indicação. Esse livro aqui do T.S. Eliot, os poemas de T.S. Eliot. Ele foi um poeta inglês muito importante, muito conhecido, muito famoso, e ele tem um texto que chama Morte na Água. E eu acredito que ele tem algumas semelhanças com o que nós estamos tratando nesse ponto. Flebas, fenício, há 15 dias morto, esqueceu o grito das gaivotas e a funda vaga do mar e ganhos e perdas. Uma corrente submarina limpou seus ossos num sussurro. Entre subir e afundar, viu seus estádios de idade e de jovem entrar no turbilhão. Gentil ou judeu, ó tu que giras o timão mirando a barlavento, considera Flebas, que um dia teve beleza e um porte como o teu. O que isso aqui tem a ver? Qual a conexão disso com o que estamos vendo? O Eliot, nesse poema, está apontando para a brevidade da vida, para como a vida passa rápido, e como nós, às vezes, nos concentramos os nossos esforços, concentramos as nossas forças em coisas que não valem a pena. E ele dá o exemplo de Flebas. Flebas viveu toda a sua vida no mar, dedicou toda a sua vida ao barco, e isso é uma metáfora muito clara, o barco, o mar. E no final, ele acabou esquecido, morto, com as ondas, a correnteza do mar, levando seus ossos para lá e para cá, sem ninguém saber nem mesmo onde estão seus ossos. Ele esqueceu o grito, ou em inglês a palavra utilizada é cry, o choro, o lamento das gaivotas. Nem mesmo isso ele consegue lembrar. E ele não lembra nem mesmo seus ganhos e perdas. Ele termina o poema exatamente falando, gentil ou judeu, ou seja, aqui uma linguagem bíblica, uma linguagem cristã para todos os povos, qualquer um, todos, considerem o Flebas. Porque um dia ele teve o mesmo porte e beleza que você tem hoje, mas hoje como ele está? Isso nos coloca a pensar, por quê? Se cremos que Jesus vai voltar, se cremos que Cristo irá voltar e reinar sobre a terra, como nós estamos vivendo hoje? Porque a reflexão que o Eliot traz é: viva a vida concentrada nas coisas corretas. Porque quando você morrer, muitas coisas serão esquecidas, ou a maioria delas. Então ele está apontando para a forma como nós vivemos. Mas ele esqueceu de acrescentar o ponto da volta de Cristo. Porque se nós cremos com absoluta certeza que Cristo vai voltar, não podemos viver como se ele estivesse morto. Porque hoje muitos cristãos creem que Jesus ressuscitou, mas vivem como se ele estivesse morto. E o pior é que quando Cristo voltar para julgar o mundo todo, muitos dirão: mas eu creio que você ressuscitou. Eu até operei milagres. Eu preguei o evangelho. Como que agora você está me condenando ao inferno? Cristo vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então, como estamos vivendo a nossa vida? Consideremos Flebas. Ou nós exibimos a graça e a bondade em Cristo Jesus, ou nós exibimos o pecado e o orgulho em Satanás. Não há meio termo. Não tem como exibir o pecado e a bondade, a graça e o orgulho. Não. Ou é graça e bondade em Cristo Jesus, ou é pecado e orgulho em Satanás. Com isso entramos no nosso terceiro ponto, que está aí no texto também. Quando Paulo vai falar sobre a riqueza da graça. E aí surge uma pergunta.
Ok, eu entendi que Deus é rico em graça. E até fala no versículo 5, isso, que Deus é rico também em misericórdia. Mas será que essa graça é infinita? Parece-nos que a graça não é infinita. Porque se a graça fosse infinita, não haveriam mais pecados. Se a graça é infinita, não haveriam mais pecados. E se a graça é infinita, todos seriam salvos. Se a graça é infinita, por que nem todos são salvos? Mas, em contrário a essa tese, temos o texto de Romanos. Cadê? Capítulo 5, versículos 20 e 21. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: se o pecado chegou até aqui, a graça dobrou isso. É isso que Paulo está dizendo. Alguém aqui duvida de que o pecado é infinito? De que a maldade humana ela não tem limites? Passam-se séculos, passam-se eras, passam-se décadas e nós vemos a maldade humana se superando. É impressionante a capacidade que o homem tem de ser mais cruel do que os seus antepassados. A capacidade de maldade que o homem tem, ela é infinita. E aí, se o pecado é infinito, se a maldade é infinita, e a graça superabundou o pecado, a graça também tem que ser infinita. Ou seja, a tese que parecia ser correta no começo está errada. Então, como nós respondemos a pergunta? Seria a graça infinita? Sim, a graça é infinita. Porque quando estudamos os atributos de Deus, vemos que eles existem de modo diferente dos nossos, que existem em potência e ato. Ou seja, tem lá o Joãozinho. Um dos atributos do Joãozinho, uma das características do Joãozinho é a inteligência. Mas ninguém aqui acha que o Joãozinho vai ser inteligente o tempo todo, certo? Por quê? O Joãozinho tem a inteligência em potência, mas em ato é outra história. Em ato, volta e meia, ele vai falhar na sua inteligência, porque ele pode ser inteligente, ele não é inteligente. Perceberam a diferença? Uma coisa é a potência, outra coisa é o ato. Ao passo que os atributos de Deus, eles existem de maneira diferente. Eles existem em personificação e ato. Portanto, quando falamos da graça, falamos de uma pessoa que age de acordo com quem é. Você pode dizer assim, tá, mas qual a diferença prática de potência e personificação? Quando eu digo que o Joãozinho tem a capacidade, a potência de ser inteligente, ele não necessariamente será inteligente. Agora, quando eu digo a inteligência, a sabedoria, não tem como a inteligência ser burra em algum momento. A inteligência será sempre inteligente. A beleza será sempre bela. O amor será sempre amoroso. Porque ele é aquilo. Perceberam a diferença de personificação para potência? Uma coisa é eu dizer que alguém tem aquela capacidade. Outra coisa é eu dizer que aquela pessoa é aquilo. Deus é a graça. Deus é a graça. Então, quando dissemos que a graça é infinita e de que a graça é um atributo de Deus, estamos falando não de algo que Deus pode ser ou pode fazer, mas estamos falando de quem Deus é. Por isso, quando ele vai se apresentar para Moisés, ele diz: diga que eu sou o que sou. Porque não há diferença entre o ser de Deus e os seus atos. Deus age com justiça porque ele é a justiça. Ele age com bondade porque ele é a bondade. Não porque ele tem a capacidade da bondade. Não porque ele pode ser bom. Não, porque ele é a bondade. E aqui nós precisamos entender um ponto, que é uma frase de Tomás de Aquino, que ele vai dizer que o poder de Deus não abrange o que implica contradição.
Essa frase ela está aí para explicar algumas perguntas sem sentido que podem existir. Como, por exemplo, Deus é todo poderoso. Então, Deus pode criar uma pedra que ele não consegue levantar? O poder de Deus não abrange o que implica contradição. Essa pergunta, ela implica uma contradição. Então, ela naturalmente é uma pergunta burra. Né? Outra pergunta que muitas pessoas fazem. Deus poderia criar um círculo retangular? Ou um retângulo circular? O poder de Deus não abrange o que implica contradição. Ou seja, quando falamos que Deus é a graça, ele não pode agir de maneira que não seja com graça. Então, quando nós temos no Antigo Testamento Deus mandando matar todo mundo, inclusive as crianças, isso é uma ação de graça. Eu posso não entender isso, eu posso não concordar com isso, mas é o que é. Porque o fato de Deus ser a graça o faz agir sempre com graça. Mas o poder de Deus não abrange o que implica contradição. Então eu não posso atribuir a Deus contradição. Dizer a Deus que ele não agiu com graça, dizer a Deus que ele não salvar todos é ele não agir com graça, dizer que o fato de existirem pecados é Deus não agir com graça. Por quê? O poder de Deus, ou os atributos de Deus, as características de Deus, não abrangem o que implica contradição. E com isso nós podemos refutar o primeiro ponto, que dizia que a graça não é infinita porque pessoas não são salvas. Como nós refutamos isso? Se a graça fosse uma potência, um poder, uma capacidade, de fato todos teriam que ser salvos. Porque ela é uma potência, é uma capacidade que está aí. Agora, se é uma pessoa, só recebe a graça quem se relaciona com essa pessoa. Se você não se relaciona com a graça, você não vai receber a graça. Então, por que nem todos são salvos, sendo que a graça é infinita? Porque a graça é uma pessoa, não uma potência. Você só será salvo se você se relacionar com a graça. E os pecados? Como que os pecados podem ainda existir se a graça é infinita? Quando eu estou me relacionando com Deus, eu não peco. O pecado vem quando eu falho no meu relacionamento com Deus. Quem se relaciona com a graça está em perfeição, tanto em potência como em ato. Mas, quando eu escorrego, e isso acontece quase que diariamente, se não diariamente, infelizmente, nas nossas vidas, quando eu escorrego, quando eu falho no meu relacionamento com a graça, ali eu peco. Eu alimento um pensamento que eu não deveria, eu faço algo que eu não deveria, eu reclamo, eu minto, eu resmungo, enfim. Vou ficar citando aqui a lista dos nossos pecados, eu vou ficar aqui até eu morrer, né? Então, como que os pecados podem existir se a graça é infinita? Os pecados existem porque nós falhamos no nosso relacionamento com a graça, porque a graça é uma pessoa e não uma potência. E aí, mais uma vez, nós olhamos para as nossas vidas. Porque se nós nos relacionamos com a graça, nós vamos exibir a graça e a bondade em Cristo Jesus. Se eu não me relaciono com a graça, eu vou exibir o pecado e o orgulho em Satanás. Com isso, nós podemos entrar no nosso quarto ponto sobre a bondade. E só um ponto que eu esqueci de comentar, aqui nós começamos a enxergar a trindade nesse versículo, porque o nosso tema é demonstrando a trindade. E o primeiro ponto, que é a graça, a riqueza da graça, a graça é comumente associada ao Deus Pai. Atenção, a pessoa graça, a personificação da graça é o Deus Trino, ou seja, os três não são, porque nós estamos falando de uma pessoa só, né? Isso fica estranho, mas os três é a graça. Mas o atributo da graça é comumente associado ao Pai. Isso acontece por causa das diferentes funções que existem na Trindade. O Filho foi gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, dentro da Trindade, nós temos diferentes funções, papéis, atribuições, mas não características. Então, aqui nós vemos uma primeira pessoa da Trindade no texto, que é o Deus Pai. E agora nós podemos entrar no nosso quarto ponto, que seria a bondade. Porque ele diz que ele vai mostrar essa reversão
nas eras vindouras, ou seja, ele vai mostrar essa reversão que foi feita em nós na consumação, na dispensação da plenitude dos tempos, mas isso também já é demonstrado agora, em plenitude, através do corpo de Cristo. E ele vai mostrar isso. Para mostrar o quê? Para mostrar a riqueza da sua graça, a sua bondade em Cristo Jesus. E aí surge a pergunta, mas Deus é bom? Porque se ele quer mostrar a sua bondade, ele teria que ser bom. E parece-nos que Deus não é bom. Por quê? Se ele fosse bom, ele não condenaria ninguém. Ou seja, o fato de Deus condenar pessoas mostra que ele não é bom. E o segundo ponto, se Deus fosse bom, o mal não existiria. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Então Deus não é bom. Mas, em contrário, temos o texto de Salmos, capítulo 136. Logo no primeiro verso. E aí, fica a indicação, durante a semana, de vocês lerem esse salmo, que é um salmo maravilhoso. Salmo 136. E logo no primeiro versículo ele vai dizer: Ó, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, temos um problema. Porque parece-nos que Deus não é bom por causa desses dois pontos, mas o texto bíblico fala que Deus é bom. Então a gente tem que dizer que Deus é bom. Né? Como nós solucionamos isso? Deus não só é bom, como é a bondade. A graça é personificada da mesma forma que a bondade é personificada. A pessoa do Espírito Santo é a quem normalmente se atribui essa característica. Então, lembra, pessoal, o Deus Pai é bom, o Deus Filho é bom, o Deus Espírito Santo é bom. Os três é a bondade, ok? Mas na atribuição de papéis, comumente é associada a bondade ao Espírito Santo. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é um dos frutos não, né? Uma das características daquele que tem o fruto do Espírito Santo, fruto ali é uma linguagem de Paulo de consequência. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo vai ter o fruto do Espírito Santo, vai ter a característica, como se fosse uma árvore. É uma consequência. Essa é a linguagem. Então, uma das características da consequência do fruto de se ter o Espírito Santo habitando em nós é a bondade. Não só por isso, mas por outros motivos também, ele é comumente associado. E aí, como nós refutamos o primeiro ponto, então? Eu entendi que a bondade é uma pessoa. E essa característica é comumente associada ao Espírito Santo. Aqui nós vemos a segunda pessoa da Trindade presente no texto. Mas, se Deus é bom, por que ele condena pessoas? Isso não o faria deixar de ser bom? Ele não tinha que salvar todo mundo? A bondade nunca pode estar desatrelada da justiça. E o ato da punição eterna é plenamente justo, pois é baseado nos pecados do réu. Portanto, é também um ato de bondade. Deus oferece o julgamento perfeito para todo homem. Um julgamento justo, com um juiz justo, com testemunhas, com todo o processo jurídico sendo executado perfeitamente. Então, todo o processo jurídico é justo. E como nós não podemos desatrelar a justiça da bondade, todo ato de justiça é um ato de bondade. E todo ato de bondade é um ato de justiça. Então, Deus condenar pessoas ao inferno é bom? Sim. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é verdade. Vou dar um exemplo. É bom você condenar um ladrão à prisão? Claro que é bom. Então, por que não seria bom condenar um pecador ao inferno? É a coisa mais justa que pode existir. Com o processo mais justo que existe. Então, condenar as pessoas ao inferno é um ato de bondade. Por quê? Porque é um ato de justiça. Então, o fato de Deus condenar pessoas não elimina a sua bondade. E o fato do mal existir? Como nós respondemos a isso? Em primeiro lugar, precisamos dizer que não existe uma batalha entre o bem e o mal.
Essa pergunta, né, se Deus é bom, então o mal não pode existir, ela está formulada baseada em uma filosofia maniqueísta, ou seja, uma filosofia de que existem duas deidades, duas entidades, dois deuses, duas forças no universo, dois poderes no universo, a bondade e a maldade. E eles estão em pé de guerra. Isso não é verdade. Não existe uma guerra entre o bem e o mal. Não existe uma batalha entre Deus e o diabo. Não há. Não tem você ali no meio, um cabo de guerra, e Deus puxa de cá, o diabo puxa de lá, Isso não existe. Deus não disputa com ninguém. Deus fala, é isso e pronto. Ele é soberano. Então não há luta entre o bem e o mal. E em segundo lugar, precisamos entender que o mal é fruto do pecado do homem, não de Deus. E por isso não mina a bondade de Deus. O pecado não existe por causa de um ato de Deus. Pelo contrário, o pecado existe por causa de uma falha do homem. Como eu disse, por que nós continuamos pecando? Porque falhamos no nosso relacionamento com Deus Pai. Com Deus Pai não, desculpa, né? Com Deus Trino. Falhamos a nossa relação com Deus Trino. Então, o pecado, o mal, não existe por um ato de Deus, mas por uma falha do homem. Sendo assim, o fato do mal existir, do pecado existir, não elimina a bondade de Deus. E para mim, o texto que melhor ilustra isso é o da Confissões de Agostinho. A gente cantou uma música aqui domingo passado que é baseado nessa oração, nesse trecho desse livro. E ele vai tratar exatamente dessa bondade de Deus. Olha só o que ele vai dizer. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas eis, estava dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava, deforme, sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste e clamaste e quebraste minha surdez. Faiscaste, resplandeceste e expulsaste minha cegueira. Exalaste e respirei e te aspirei. Saboreei e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardo na tua paz. É maravilhosa essa oração. Eu não preciso falar mais nada da bondade. Depois desse texto de Agostinho, eu acho que ficou muito bem ilustrado a personificação, a pessoa da bondade. Com isso, podemos ir para o nosso quinto e último ponto. Antes, não posso ir para o último ponto sem relembrar a nossa frase de hoje, que eu quero que vocês saiam daqui com ela gravada. Ou nós exibimos a graça e a bondade em Cristo Jesus, ou nós exibimos o pecado e o orgulho em Satanás. Então, ou nós estamos nos relacionando com o Deus Pai, com o Espírito Santo habitando em nós, a graça e a bondade. Nós vamos ver o terceiro ponto em Cristo Jesus agora. Ou nós nos relacionamos com o pecado e temos o orgulho dentro de nós. Com isso, nós entramos no nosso quinto ponto, que é em Cristo Jesus. E aí vem a pergunta. Ok, eu entendi que a reversão que foi feita para mostrar nas eras que hão de vir, mas também é mostrado nos dias de hoje através da igreja, ou seja, o corpo místico de Cristo, a graça e a bondade. Eu entendi isso. A reversão foi feita para mostrar nas eras que hão de vir, mas também é mostrado nos nossos dias, a graça e a bondade. Só que tem um ponto, em Cristo Jesus. Ou seja, essa graça e essa bondade não é mostrada por todos. Não é mostrada em qualquer lugar, em qualquer ação, em qualquer atitude. Não. Ela tem um contexto específico para ser demonstrada. E aí surge a pergunta, será que eu estou em Cristo? Porque para eu mostrar essa reversão, a graça e a bondade, nas eras que hão de vir, também nesses dias de hoje, eu preciso estar em Jesus Cristo. Se eu não estiver em Jesus Cristo,
eu simplesmente não terei a potência, lembram a potência da plenitude? Não estará em mim. Por quê? Porque eu não estarei nele. Então, será que eu estou em Cristo? Parece que nós não estamos em Cristo. Por quê? Porque nada injusto pode habitar em algo justo. Isso é óbvio, né? Se eu pego essa água que é 100% pura, eu pego uma molécula de impureza e eu jogo dentro dessa água aqui, acabou. A água toda se torna impura. Então, nada injusto pode habitar em algo justo. Se algo injusto entra em algo justo, automaticamente aquilo que era justo se torna injusto. Ok? Porque não pode haver algo que é 99% bom e 1% ruim. Tem que ser 100% bom. Senão vai ser 100% ruim. E tem o segundo ponto. Porque um objeto maior não pode estar dentro de um objeto menor. Isso aqui pode parecer uma coisa meio boba, mas para a nossa mentalidade de hoje, a gente não consegue entender isso, né? Para a gente só é real aquilo que é medido, que é contado, que é pesado, que eu posso ver, tocar. Se eu não puder pegar uma fita métrica e medir, não é real. Essa é a nossa mentalidade de hoje. O mundo que nós vivemos é assim. É uma filosofia chamada positivista. Então, quando eu falo que nós aqui somos o corpo de Cristo, e eu vou mais longe ainda, não somente nós, mas os irmãos que estão lá na Índia, os irmãos que estão lá na China, são o corpo de Cristo junto conosco, e eu vou mais longe ainda, os irmãos que já morreram são o corpo de Cristo ao mesmo tempo, junto conosco. Quando eu digo isso, a nossa mentalidade moderna não entende. Não só não entende, como nega isso como verdade. Por quê? Porque um objeto maior não pode estar dentro do objeto menor. Cristo tinha o quê? 1,80 de altura? Como é que... Não tem como, né? Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço, é a lei da física. Então a nossa mentalidade ela não consegue apreender essas coisas. Então esse ponto pode parecer um ponto bobo, pode parecer uma perguntinha de criança, né? Como que um objeto maior pode estar dentro de um objeto menor? Pode parecer uma perguntinha de criança, mas ela ilustra muito bem a nossa mentalidade moderna, que é uma mentalidade infantil. Mas em contrário, né? Então parece que nós não estamos em Cristo. Mas em contrário, nós temos o texto de Romanos, capítulo 11, a carta aos Romanos, no capítulo 11, nos versículos 16 a 18. Vai dizer assim: E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo aqui está fazendo agora sim uma metáfora para ilustrar algo que é real. Que é, Cristo é uma oliveira. Alguns ramos estavam nessa oliveira, mas eles foram quebrados e lançados fora da oliveira. E Deus pegou ramos de uma oliveira silvestre, tirou-os daquela oliveira silvestre, tirou só o ramo, perceba, não tirou a oliveira continuou lá. Tirou o ramo e enxertou na oliveira saudável. Isso é claramente uma metáfora para o corpo de Cristo. Nós fomos tirados da escravidão, da morte e da condenação e fomos enxertados na regeneração, na comunhão e na justificação. Então, como nós resolvemos o problema? Nós fomos enxertados em Cristo para que Ele fosse a fonte da nossa graça e bondade. Ou seja, falamos muito aqui sobre demonstrarmos a graça e a bondade. Sobre vivermos essa graça e a bondade. Né? E hoje, nos nossos dias, isso é algo muito complexo, porque temos características que são vistas como comuns, como, por exemplo, a indiferença. A falta de empatia pelo próximo. Isso é algo muito comum nos nossos dias de hoje.
E eu não estou falando nem só com a pessoa que tem debilidade financeira, porque quando a gente fala de indiferença para com o outro, naturalmente a gente pensa naquele que tem está morando na rua, tem uma dificuldade financeira maior e as pessoas são indiferentes a ela. Mas não somente isso. Nós temos as pessoas que têm uma debilidade emocional, psicológica e até espiritual. E nós somos indiferentes a essas pessoas. Então, a graça e a bondade, vividas no dia a dia, qual é a fonte disso? Só pode ser Cristo Jesus. E eu só posso viver a graça e a bondade se eu estiver em Cristo Jesus. Porque Ele é a fonte da graça e da bondade. E aqui nós fechamos a Trindade. A graça, Deus Pai, a bondade, Deus Espírito Santo, em Cristo Jesus, o Deus Filho. E aí, quando nós olhamos para esse contexto, em que Ele é a seiva, eu vejo que eu não tenho como agir com graça e bondade se eu estiver fora dele. Não há essa possibilidade. E aí nós entendemos a primeira refutação, que dizia que nada injusto pode estar em algo justo. Quando fomos enxertados, passamos a nos alimentar do sangue, ou seiva, de Cristo. E os filhos da luz, que andam na luz e se alimentam da luz de Jesus Cristo, não são mais injustos. Então vamos entender isso aqui. Quem não é injusto mais? É qualquer um? É todo mundo? Não. É quem passou pelo processo de reversão. Que agora é filho da luz, anda na luz e se alimenta da luz. Esse não é mais injusto. Ele não pode mais ser injusto. Porque ele é filho da luz, anda na luz e se alimenta da luz. Como é que pode haver trevas nele? Não há mais trevas nele. Então ele não é mais injusto. Então a gente resolveu o primeiro problema. E o segundo problema, de um objeto maior dentro de um objeto menor. Cristo, por ser infinito, pode abarcar em si mesmo toda a humanidade, independente das limitações do seu corpo humano. E por isso temos seu corpo místico, que fisicamente contém todos os cristãos. Então, para resolver esse problema da nossa mentalidade moderna, de que as coisas precisam ser medidas, tudo bem, eu vou te dar um argumento da física, então. Não é um objeto... Não é um objeto maior dentro de um objeto menor. Por quê? Porque Cristo não tem 1,80. Cristo é infinito. Cristo é infinito. Então aqui eu resolvo esse problema da lei da física, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Porque não são dois corpos habitando o mesmo espaço. Porque Cristo é infinito. Então ele pode abarcar facilmente toda a humanidade. E como que ele faz isso? Através do seu corpo místico presente na Terra, que é a igreja. E a igreja, ela tem uma característica. Ela sempre exibe a graça e a bondade em Cristo Jesus. Aqueles que exibem o pecado e o orgulho em Satanás não estão na igreja. Por mais que eles confessem, por mais que eles até tenham algum tipo de vida ali seguindo os 10 mandamentos, o problema é que a reversão, ela não é externa. Eu não posso ver. A reversão é interna. Ou seja, quem faz parte da igreja, quem faz parte do corpo de Cristo, não são aquelas pessoas que vão lá na frente, aceitam Jesus, estouram um negocinho, festa no céu. Não são essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Quem é que faz parte do corpo de Cristo? Os filhos da luz que andam na luz e se alimentam da luz. Que exibem com as suas obras, com a sua vida, com o seu testemunho, a graça e a bondade em Cristo Jesus. Os que são esse quadro belo que representa a cruz. Esses sim são a igreja. Com isso podemos concluir. Nós somos chamados para mostrar a graça e a bondade da Santíssima Trindade. Olha o tamanho do privilégio que nós temos. Nós fomos chamados por Deus para mostrar às pessoas, para pregar para as pessoas a graça e a bondade da Santíssima Trindade. Tem uma frase do Jonathan Edwards que eu gosto muito, que é a seguinte:
o único céu que algumas pessoas vão conhecer é a terra. E o único inferno que outras pessoas vão conhecer é a terra. Muitas vezes a gente foca muito no inferno, né? Ah, graças a Deus, o único inferno que eu vou conhecer é a terra. Mas e o céu? Às vezes a gente não pensa nisso. Mas o mais próximo do céu, do paraíso que uma pessoa vai chegar, é o relacionamento que ela tem conosco. É a única degustação que ela vai ter do céu é quando nós demonstramos a graça e a bondade para aquela pessoa. Então pensemos nesse privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Temos que estar sempre ansiando e desejando pela parousia, pela volta definitiva de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando isso acontecer, as dificuldades que nós temos, os pecados que vivemos, não existirão mais. Essa graça e bondade serão vividas, experimentadas de forma plena. E aí não mais somente em potência, mas também em ato. Concluído então, podemos aplicar a nossa pregação de hoje. E a aplicação é bem simples. Como, de forma prática, como eu posso demonstrar a graça e a bondade em Cristo Jesus? Obedecendo os mandamentos. Não mentindo, não traindo, não roubando, não dando falso testemunho, já falei, né? Não cobiçando, honrando os pais, não usando o nome de Deus em vão, não cultuando outros deuses, não quebrando o sétimo dia. Ou, resumindo tudo isso, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. É assim que demonstramos a graça e a bondade da Santíssima Trindade através de Cristo Jesus. E aí eu gostaria de deixar a última citação de hoje, é de um poema do Gregório de Matos. Ele é conhecido como o primeiro poeta brasileiro, de fato nascido no Brasil. Ele nasceu na Bahia nos anos 1600, então, alguns anos atrás. E ele tem um poema chamado Buscando a Cristo. Eu queria que nós saíssemos daqui com essa visão. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta decobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois, para perdoar-me, estáis despertos, e, por não condenar-me, estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido, para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Vamos orar? Ó Deus, Deus trino e maravilhoso, qual o tamanho do privilégio e responsabilidade que temos em sermos o quadro que o Senhor pintou, em sermos a demonstração visível da graça e da bondade em Cristo Jesus. Agradecemos pelo privilégio de podermos ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor, pelo privilégio de podermos fazer parte do corpo de Cristo, de podermos beber da seiva de Cristo, de podermos nos alimentar do próprio Filho de Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Agradecemos também pela responsabilidade que o Senhor nos deu. Porque o Senhor não nos deixou como filhos preguiçosos, mas o Senhor nos deu direitos e deveres para que tivéssemos o prazer de trabalhar pela Tua glória. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê a iluminação do Espírito Santo, para que possamos continuar vivendo dessa maneira, exibindo a graça e a bondade. Cristo Jesus nos livre do pecado e do orgulho, nos livre de Satanás, não nos deixe bambear no nosso relacionamento com a Santíssima Trindade. E Deus Pai continua sendo o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte.
Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para termos a bênção apostólica, a bênção final. Quero me despedir também de todos que nos acompanharam online. Quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigado. Que Deus seja com vocês.